Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando. Hoje nós teremos aula de filosofia, então vamos lá. Primeira série, filosofia, capítulo 3, aula 4. Hoje será uma aula de revisão. E o que eu vou enfatizar nessa aula de revisão? Os 3 maiores filósofos da Grécia Antiga, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu sei que na aula anterior, só recapitulando, nós falamos sobre Platão e Aristóteles. Mas por que hoje, na aula de revisão, eu vou enfatizar os 3? Vou explicar. Bom, é importante que vocês, desde a primeira série, tá, do ensino médio, comecem a se preparar para o Enem e para o vestibular, tá? Ah, professor, está muito cedo. Não, não está muito cedo. Vocês têm que se preparar agora. E por que eu estou dando ênfase aos 3 filósofos da Grécia Antiga? Porque Sócrates, Platão e Aristóteles são extremamente cobrados, né? Nas provas de Enem e nas provas de vestibular, tá, pessoal? Então, vamos trabalhar hoje com essa revisão. Vamos lá. Sócrates, ele foi um filósofo grego, nasceu em Atenas e tornou-se um dos principais pensadores da Grécia Antiga, tá? Não deixou obra escrita, ele não deixou obra escrita, tá, pessoal? Enfatiza isso. Conhecemos seus relatos através das obras de Platão, que foi seu aluno, né, admirador, discípulo, né? Seguiu muito o exemplo de Sócrates. Sócrates tornou-se renomado no campo da ética. Então, Sócrates trabalhou muito com a questão da ética, tá? Ele trabalhava com essa questão, ele ensinava a ética às pessoas e, detalhe, ele ensinava de graça, tá? Como eu já falei anteriormente em outras aulas. Sócrates achava que devemos dar mais ênfase à procura do que não sabemos do que transmitir o que se julga saber, privilegiando assim a investigação permanente, tá? Então, Sócrates, ele tinha um método no qual chamava-se ironia e maiêutica, tá? Então, no primeiro momento, no momento da ironia, ele estimulava as pessoas a falarem sobre determinados assuntos, né? E chegava um certo ponto do diálogo que a pessoa reconhecia que ela não sabia profundamente sobre o que ela estava falando, o conhecimento dela era raso, era apenas uma opinião. E nós sabemos, pessoal, que opinião não é conhecimento, correto? No segundo momento, o momento da maiêutica, a pessoa já reconhecia a sua ignorância no sentido de não saber, né? E Sócrates ia ensinando realmente o que a pessoa precisava aprender. Ele ensinava a verdade, o conhecimento profundo, tá? Então, Sócrates valorizava o conhecimento, a verdade, a razão e a ética, tá, pessoal? Tinha o hábito de dialogar com as pessoas, tá? Ele não escolhia um local específico para isso, não, pessoal. O interessante era isso. Ele andava pela cidade descalço, tá? Roupa esfarrapada, até porque ele não tinha uma renda, porque ele não cobrava por suas aulas, né? Ele era uma pessoa muito pobre. Então, ele dava aulas, dialogava com as pessoas na ágora, né? Praça pública, nas ruas, tá? Essa era a maneira de Sócrates ensinar. O que colocou Sócrates em destaque foi o seu método e não tanto suas doutrinas, até porque suas doutrinas para a época eram tanto quanto polêmicas, né? Então o seu método de investigação, de verdade, de buscar o conhecimento profundo, né? Isso que colocou Sócrates em destaque, isso que valorizou o filósofo, ok? Então vamos lá. Sócrates baseava-se na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. Pessoal, a filosofia, ela tem como missão ensinar o indivíduo a refletir e argumentar. Vocês já repararam uma coisa? Quando a gente está conversando com alguém, tá? E a discussão começa a ficar mais acalorada, né? As pessoas começam a defender seus pontos de vista. Quem não tem argumento, quem não consegue rebater, né, dialogar com o outro de forma civilizada, começa a partir para
violência verbal, né? Para agressão, para palavras violentas. Então, esse é um indivíduo que não consegue pensar, né? Um indivíduo que não consegue argumentar. Então, ele parte para a violência, seja em forma de palavras, seja de forma física, né? Então, Sócrates enfatizava e valorizava isso, a argumentação, o diálogo, né? O raciocínio, o uso da razão. E só se consegue chegar à verdade através da razão, tá? Deixando de lado dogmas, superstições, mitos, tá, pessoal? Falácia, ok? Então, o que a filosofia ensina? Antes de nós falarmos sobre alguma coisa, nós devemos estudar sobre aquele determinado assunto, para não sair falando besteira por aí. O que acontece muito na internet, né? Cada um dá a sua opinião e acha que a sua opinião é a única verdade absoluta, o que não é verdade. Aí você começa a dialogar com essa pessoa na internet, aí quando ela não tem argumento, ela começa a xingar, começa a esbravejar. Entendeu? Então, a filosofia vai ensinar o indivíduo a ter argumento e a buscar o conhecimento profundo, ok? Bom, pessoal, então, o que nós podemos destacar aqui com a figura de Sócrates? Razão, a questão da ética, tá? A investigação permanente, né? O conhecimento verdadeiro, né? E o seu método, ok? Agora nós vamos falar sobre Platão. Bom, ele foi um filósofo grego, nascido em Atenas, discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Ele foi aluno de Sócrates, tá? É considerado um dos grandes pensadores da história da filosofia. Sua obra foi escrita em forma de diálogos. Aprendeu com o mestre, né? Com Sócrates. Sua filosofia trabalha com a questão de dois mundos, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Bom, pessoal, eu vou explicar, tá? O mundo dos sentidos, para Platão, era um mundo ilusório e confuso. Por quê? Vamos supor. Eu já expliquei na aula passada, eu vou explicar novamente, porque eu gosto de enfatizar. Várias pessoas, né, olham a mesma situação de forma diferente, então há a visão de cada um, e a nossa visão pode ser equivocada. É até com a questão da maturidade. Uma pessoa jovem, com 17 anos, quando ela passa por uma determinada situação, ela vai ver aquela situação de uma forma diferente, né? Ao contrário de uma pessoa de 40, de 50 anos, vai ver a situação também, vai passar por aquela situação e sentir aquela situação de forma diferente, né? Então, ela vai trabalhar com os sentidos, tá? Para Platão, o mundo dos sentidos era um mundo ilusório, ok? E o mundo das ideias, segundo Platão, é um mundo, né, que defende a questão da razão, da verdade, da racionalidade, do raciocínio. Esse mundo, para Platão, é um mundo válido, tá? Onde se usa a razão, é o mundo das ideias, tá, pessoal? Então, caiu numa prova essa questão de Platão, o mundo das ideias e mundo dos sentidos, vocês já sabem, vocês já têm o domínio do que foi apresentado, ok? Bom, com a morte de Sócrates, Platão voltou-se para a filosofia. Então, o que acontece? Como Platão era muito dedicado, né, era muito admirador de Sócrates, ele ficou tão desiludido com a política, né, porque a política acabou com Sócrates, né, que ele voltou-se inteiramente para a filosofia e escreveu vários livros, né, sempre usando a figura de Sócrates como a figura principal, a figura central de suas obras, tá? Escreveu vários diálogos, onde a figura principal era Sócrates. Platão, assim como Sócrates, se ocupava da ética, tá? Então, nós temos duas características em comum entre Sócrates e Platão, a ética, tá? Aristóteles. Bom, agora nós vamos falar sobre Aristóteles. Ele foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, né, que foi um grande conquistador. Tinha um conhecimento vasto sobre vários assuntos, organizou seus ensinamentos em forma de tratados, tá?
Isso chama-se sistematização, tá? Ele era um camarada que ele conhecia muito de vários assuntos, né? Filosofia, psicologia, história, lógica, racionalismo. Então ele organizava vários temas de forma sistêmica, em forma de tratados, né? Vou falar de medicina, tratado de medicina. Vou falar de psicologia, tratado de psicologia. E por aí vai, tá, pessoal? Então, Aristóteles foi aluno de Platão, tá? E ele tinha esse dom, ele falava sobre vários assuntos com muita autoridade. E ele criou esse sistema de tratados, chamado de sistematização, para organizar melhor os estudos, ok? Ele valorizava o conhecimento empírico, não que ele desprezasse o conhecimento teórico, pessoal, nada disso, tá? Mas para ele, o conhecimento empírico tinha muito valor. Por quê? Porque empírico quer dizer o quê, pessoal? Experiência. A experiência, você passar por uma experiência é uma forma de conhecimento, é um conhecimento prático, tá? Tem tanto valor quanto conhecimento teórico, às vezes até mais, tá, pessoal? Ele era um defensor da ética, né? E ele tinha um diferencial. Além de defender a ética, como Sócrates e Platão, ele também associava a ética à questão da consciência, né? Como assim? Bom, se eu pratico a ética, eu vou ter uma consciência tranquila. Já ouviu essa frase? Eu vou dormir com a consciência tranquila. Então, porque eu agi certo, né? Quem não age certo não tem uma consciência tranquila. Então, Aristóteles associava a ética à questão da consciência, a boa e má consciência, tá? Ensinou a pensar com clareza. Então, ele era um homem tão devotado aos estudos, né? E tão organizado que ele ensinou as pessoas a pensarem com clareza, ok, pessoal? Bom, o que eu vou propor para vocês enquanto atividade devolutiva na aula de hoje, né? Bom, AD4, capítulo 3, Filosofia aula 4. Cite 2 características de cada filósofo. Então, vamos lá. 2 características de Sócrates, 2 características de Platão e 2 características de Aristóteles, ok? Com relação aos exercícios, vamos lá. Exercícios diversos. Número 3, página 14. Questões 1, 5, 10, 27, 28, 37, 47. Ok, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a vocês tudo de muito bom. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, ok?